projeto aqui tem até nome, é Semeando o Amor. Tá? Perfeito. A gente só não fez registrar, mas tudo que a gente fazia era sobre esse projeto Semeando o Amor. Porque a gente precisa semear o amor no coração de cada criança. Cada criança leva um adulto. E cada adulto leva a sua família por completo. João Vitor, se você não vai se machucar. Tá vendo? Quebrou. Tá vendo? Você vai se machucar. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. A gente vai fazer esse trabalho pelo menos uma vez no mês. Eu gostaria que fosse mais, mas se não der uma vez por mês, vocês vão vir aqui pra gente brincar, pra gente cantar, pra gente comer, tá? E ouvir a palavra de Deus, que é o mais importante, tá bom? Agora o Tio aqui vai trazer uma historinha pra vocês, então vocês façam silêncio, pra vocês prestar atenção e vocês aprenderem um pouquinho mais de Deus, tá bom? Todo mundo em silêncio. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, devagar demais, muito. Boa tarde. Muito 10 e 10. Meu nome é Marcos. Eu sou pastor aqui na Assembleia de Deus. Aqui são os meus companheiros. Ali é o irmão Melquisedeque, que não precisa ofertar. Aqui é o pastor Valdene, outro pastor lá da igreja. Aqui é a irmã, é a tia Valéria, que trabalha com as crianças lá da igreja. E nós vamos começar um trabalho com vocês, brincar com vocês, pelo menos uma vez no mês. Aqui na igreja é perto daqui. E uma vez no mês também, como em todas as igrejas, tem um trabalho lá com as crianças. Passando esse domingo que vem, no terceiro domingo, nós vamos ter lá uma festa com as crianças. E se os pais de vocês estiverem de acordo, então vocês estão todos convidados para a gente ir lá conhecer a igreja. Tudo bem? Quem já ouviu falar da história de Samuel? Uma, quem mais? Duas, três, quatro. Você já viu falar da história de Samuel? Quem era Samuel? Aquele ali, ó. Sabe? Então tinha um. Quem sabe o nome da mãe de Samuel? Eu. Quem? Maria? Não era Maria. Como era? Eu. Então era Ana. Como era o nome da mãe de Samuel? Ana. E o nome do pai de Samuel? Eucana. Então, o nome da mãe era como? E o nome do pai? Eucana. Então tinha Ana e Eucana, só que naquela época, muito distante, então quando as mulheres não tinham filhos, o homem poderia ter outra mulher. E aí ele teve outra mulher, que o nome era Penina. Penina. Então, esquece Penina. Só lembra de Ana e de Eucana. Mas tinha a Penina. E a Penina tinha vários filhos. Vários filhos. E aí toda vez que ia para a igreja, aí a Penina chegava perto de Ana e dizia: eu tenho muitos filhos, você não tem nenhum. E a Ana ficava muito triste, começava a chorar. Mas chorava. E aí o esposo dela, que eu esqueci o nome, qual é o nome dele? Aí a Eucana chegava perto da Ana e pegava o presente e dava para ela. Mas a Ana não queria presente. A Ana queria um filho. Só que ela não tinha filho. Não. E aí o que foi que a Ana fez então? Porque ela queria um filho. Aí ela foi orar a Deus. Vocês são quem? Olha a Deus, é muito bom. Aí ela foi para a igreja e foi orar a Deus. E a oração de Ana era pedindo Divididinho? E Ana falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver para o Senhor. E ficou chorando. Aí o pastor viu. Aí o pastor viu ela chorando. Aí o pastor só que não ouvia as palavras saindo da boca da Ana. Aí o pastor pensou: ela está bêbada. E aí o pastor chegou e falou: ô mulher, você não tem vergonha na cara? Olha o sol forte e você já bêbada. Que negócio é esse? Aí a Ana levantou a cabeça e falou: não, pastor,
eu não estou bêbado, eu estou muito angustiado, eu estou muito triste, porque eu estou fazendo uma petição a Deus e Deus não me ouviu ainda. Aí o pastor falou: então vai para casa que Deus vai conceder o desejo do seu coração. Aí a Ana, que estava muito triste, ela foi para casa, chegou lá com o esposo dela, o que aconteceu que agora você está com um semblante tão alegre? Aí a Ana, no seu coração, Deus ouviu a minha oração. E aí quando a Ana começou a ficar enjoada, a Ana ia comer as coisas e fazia vômito, não sabia o que era. Aí era um filho. E a Ana pegou e falou: sabe como é que eu vou colocar o nome dele? Samuel. Tem algum Samuel aqui? Não. Tem. Tem um Samuel. Aqui tem um Samuel. E aí, quando Samuel nasceu, estava desse tamanhinho. Aí Elcana falou: leva para a igreja, porque você falou que ia dar para Deus. Aí a Ana pegou e falou: não, deixa ele desmamar primeiro. Aí quando o Samuel estava mais ou menos desse tamanho, a Ana levou ele para a igreja, chegou lá e falou para o pastor: olha, pastor, era por esse menino que eu estava orando, era por esse menino aqui. Aí deixou ele na igreja. Na igreja para orar. Isso, aí ele ficou com o pastor na igreja, ficou com o pastor. Só que os filhos do pastor, eles não eram crentes. Eles estavam enganando. Ele fazia tanta coisa errada na igreja e Deus não estava se agradando. Deus falou com o pastor, mas o pastor nem deu ouvido. E aí, um certo dia, o Samuel, que já não era desse tamanhinho, o Samuel era maiorzinho, fica de pé. Ele tem quantos anos? 8. Era mais velho. Ele já tinha uns 13, 15, 16 anos. Ele já era um pré-adolescente, um adolescente. Samuel estava dormindo na igreja, de repente ele ouviu a voz: Samuel, Samuel. Aí ele disse: é o pastor que está me chamando. Ele foi correndo. Fala, pastor, o que você está me chamando? Me chamou. Então vou dormir novamente. Aí de repente, Samuel. de repente, fala, pastor. Oxi, duas vezes me chamou e não foi o pastor. Aí de repente, não. Pode falar, pastor. Quando você ouvir essa voz, fala assim: Eis-me aqui. O pastor falou que quando eu ouvisse a voz, era para me responder: fala, Senhor, que teu filho escuta. Aí de repente, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Deus falou: Samuel, eu não estou me agradando da vida dos filhos do pastor. Samuel, vai vir uma grande catástrofe no meio do povo. E aí, e o que eu faço? Fala para o pastor. Aí Samuel foi falar para o pastor que tudo estava acontecendo. E aí todo ano a Ana subia para ver o Samuel. Aí o Samuel se tornou o primeiro profeta, o primeiro sacerdote e juiz também. Ele era profeta, sacerdote e juiz. E Deus falou com Samuel todos os dias da vida de Samuel. E foi o Samuel que orou pelo menino. O menino que derrubou o gigante. Quem foi que derrubou o gigante? Davi. Então foi Samuel que orou por Davi, que derrubou o gigante. Foi o Samuel. E o Samuel ficou muito amigo de Davi. Os dois eram muito amigos, porque Davi amava a Deus e Samuel amava a Deus. Só que quando Deus chamou Samuel era adulto ou era criança? Criança. Era adulto ou criança? Era adulto ou criança? Era adulto ou criança? Pô, Criança, quando ele não era pequeno. Ele era novinho? Então, ele era criança. Isso, criança. Quando o Senhor
Davi, Davi era adulto ou criança? Criança. Então quer dizer que Deus chama as Criança. Deus chama as crianças. Porque as crianças também têm a capacidade de amar a Deus. E a Bíblia diz que é para nós, os adultos, se comportarem como criança. Por quê? Porque a criança não tem rancor, a criança não tem ódio, a criança não odeia, a criança tem amor, esquece fácil, a criança perdoa fácil. Então nós temos que se comportar como criança. Deus ama as crianças, Deus ama vocês. Então, assim como Deus chamou a Samuel, assim como Deus chamou a Davi, Ele pode chamar também cada um de vocês. Deus, Ele pode chamar vocês, resgatar vocês e usar vocês para vocês serem grandes homens e grandes mulheres na presença de Deus. Quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus? Uma, duas, três. Pede pra tia Edneide, a de blusa de Quem roupa não ama a branca. Deus? Pede pra ela. Todos amam. Todos amam a Deus. Então vamos ficar de pé e fazer uma oração ao Senhor Deus. A Ana, ela, A porta ela de vidro. orou e Deus ouviu. Davi, por muitas vezes, orou e Deus ouviu. Vocês acreditam que Deus pode ouvir vocês? Sim. Tem muitos problemas no nosso lar, com nossos pais, com nossos irmãos, e que ninguém pode ajudar. As autoridades não podem ajudar, mas tem um que pode ajudar. Quem é? Deus. E nós falamos com Ele através da oração. Então vamos orar a Deus. Pai amado, deixa eu Pai, nós estamos aqui, Pai, te glorificando, te exaltando, Pai. Agradecer Toda a vida de honra, cada toda glória, criança, Senhor. Cada criança, Pai, vai saber, Pai, que a sua palavra vai dizer que está feita adoração, Deus, que cada mão, pedindo as tuas bênçãos, Senhor, Pai, não tem pedindo maldade. o teu cuidado, Continua trabalhando em cada nação, que ela sua manhã, Pai, seja homens e mulheres, aleluia, que nossa semeada, Pai, esse amor, a tua